Bom dia, Salve Maria e São José! Começamos mais um dia para a gente poder meditar sobre as graças que o Espírito Santo derramará sobre as nossas almas e sobre tudo aquilo que Ele deseja operar em nossas vidas. A gente tem que ter tanta gratidão no nosso coração, né? Hoje, 16º dia, vamos falar sobre o nosso abismo do nada. Essa meditação é uma meditação muito forte também. Prepara o lombo e vamos com fé, porque Deus espera a nossa santificação. Só que Ele não vai fazer isso, apesar de poder, mas Ele não fará isso sozinho. Ele nos criou sozinho, mas Ele não nos salvará sozinho. Então a gente precisa se esforçar para passar por essa porta estreita e um dia poder olhar para trás e falar: valeu a pena. Valeu a pena eu abrir mão de coisas temporais. Valeu a pena eu perceber a minha miséria antes do meu chamado, para que eu pudesse mudar. Ainda dá tempo. O tempo da misericórdia é enquanto nós estamos vivos. A festa da misericórdia foi ontem, né, gente? Que coisa maravilhosa. Poder viver aquilo que Jesus pede. Então agora vamos entrar nesse mistério das meditações, né, que São Luís Maria Guimond de Montfort nos propõe no 16º dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Depois de meditarmos sobre os nossos pecados, maus hábitos e péssimas consequências destes em nossa vida, para conseguir melhor conhecimento de nós mesmos, consideraremos o abismo de nosso nada, a nossa fragilidade e a nossa ignorância, que não põe como paralíticos entrevados, de todo incapazes de qualquer bondade. À luz da grandeza de Nossa Senhora, melhor aprenderemos a imensidade de nossa miséria e nos desprezaremos, confiando doravante somente em Deus, por Maria. Que lindo! 1. Sou como um paralítico, inerme, que desconhece mesmo a extensão de sua incapacidade. Maria ao meu lado, como uma virtude que brota de Jesus Cristo para me curar. 2. Mãe amável, virtude de Jesus para minha cura, fazei-me atento à vossa admoestação, graça de luz para minha mente entenebrecida. Primeiro ponto, nosso nada. Deus é aquele que é, nós somos aquilo que não é. Resumiu? Fortaleceu a compreensão? Deus é aquilo que é. Nós somos aquilo que não é. Viemos do nada. Só Deus é, desde toda a eternidade. Antes éramos nada. Ninguém nos conhecia. Não ocupávamos pensamento de ninguém. Foi este nada que Deus quis criar, misericordiosamente, para seu serviço, sua glória, para a felicidade nossa. Deus nos conserva a cada momento, em cada parcela, ainda mínima de nosso ser, a cada ação nossa, no corpo e na alma. Não podemos viver senão em Deus. Somente nele nos movemos e somos movidos. Comparar-nos a Deus, aquele que tudo criou e conserva, autor da imensidade do universo, das maravilhas de ordem espiritual e a tudo presente com sua dominadora onipotência, com sua presença vigilante, com sua previdência inefável, na tranquilidade imóvel de sua onipresença e de sua eternidade. Como nós temos atrevido a se levantar em face de Deus? Não pode Ele aniquilar-nos com um só ato de sua vontade,
não mais nos conservando no ser que dele exclusivamente nós tivemos? Sim, tudo quanto há de positivo de ser em nós é de Deus, mantido por Deus. Que fica, pois, para nós, orgulhosos míseros, senão o nada, o vazio, o não ser. Deus é tão misericordioso que Ele faz assim. Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos dá tudo e nós vivemos como se nós fizéssemos tudo, sustentássemos tudo, fôssemos tudo. E mesmo assim Ele nos ama. Ele nos criou para que nós o servíssemos, amássemos e estivéssemos nele. Não é assim um olhar de uma mãe e de um pai aqui nessa terra, tão ilimitados. A gente não quer nossos filhos tudo pertinho da gente, tudo diante de nós, mas também obedientes, vigilantes, educados. Nós que somos miseráveis e que falhamos tanto, desejamos que os nossos filhos fossem bons. Imagina Deus, que é toda beleza, toda bondade. Ele nos permite viver no bem. Somente nele poderemos fazer algo de bom. Nem falar Jesus Cristo é o Senhor nós podemos falar sem a permissão do Espírito Santo. Nós estamos aqui por causa dele. Só que vivemos como se dele não precisássemos. Fazemos das coisas do mundo como se delas fôssemos dependentes. E só uma coisa nos é necessária. Maria encontrou a melhor parte. Marta estava lá, toda preocupada. Qual a diferença? A vida, os problemas, as dificuldades, as coisas para fazer, a casa, os filhos, isso vai continuar existindo. O que muda? É que quando a gente coloca tudo, toda a nossa esperança, toda a nossa alegria, toda a nossa dependência em Deus, Ele nos acode e Ele nos faz ter uma força que não é humana e onde todos não encontram o motivo, você sabe perfeitamente de onde que vem. Você sabe que vem de Deus e de toda a sua entrega. Ah, quanta alegria! Mas vamos agora voltar e pensar sobre a nossa fragilidade. É frágil o nosso corpo, sujeito a todas as enfermidades e fraquezas. Um nada em nossa alimentação, no ar que nos cerca, no veículo que nos transporta, pode causar-nos a doença, a invalidez e a morte. É frágil o nosso espírito que depende do corpo. Um pequeno acidente, uma alteração de nervos, um traumatismo qualquer pode arruinar, num momento, toda a nossa ciência, o saber penosamente adquirido e de que tanto nos orgulhamos, o equilíbrio mesmo de nossa personalidade. É frágil a estima que nós temos, a estima que de nós tem os outros. Então é frágil o nosso corpo, é frágil a nossa consciência, porque um traumatismo, um derrame, qualquer coisa pode deixar a gente completamente desconexo de todo o nosso entendimento e dessa pequena ciência e de conhecimento que nós temos. E é frágil também a nossa estima, a estima que os outros têm de nós. Uma calúnia maldosa ou o conhecimento de alguma ação má que cuidadosamente ocultávamos, uma palavra zombeteira, um remonque suspicaz, quantas vezes nos fez descer de todo o conceito de nossos irmãos. Qual é o conceito de honra entre os homens? Quanto vale? Quanto tempo dura? São fragílimos os bens materiais que acaso possuímos. Uma guerra, uma perturbação nos negócios, um erro de administração, tudo nos pode levar. A inveja dos outros, os ladrões, o tempo. É frágil nossa vida espiritual também. A cada momento podemos cometer um pecado mortal. Todos os nossos passos trazem a maldita possibilidade de nos afastarem de Deus. Dentro em nós
sempre há o incêndio das paixões, fora toda a tempestade suscitada pelo gênio do mal. Como ainda confiemos em nós, em nossas forças, em nossas possibilidades? Terceiro ponto, nossa ignorância. Na ordem natural, o que sabemos? Como nossa ciência é apoucada e cheia de imperfeições e defeitos, não diríamos melhor que sabemos somente o que nada sabemos? Triste relíquia do pecado original é nossa preguiça e inconstância, que nos impede de aplicar-nos, sobretudo, às verdades de ordem mais excelsa, e fazemos de nosso conhecimento de ciências materiais toda a orgulhosa bagagem de nosso saber, e pretendemos até ser essa única ciência. Que degradação de nossa mente! Em ordem sobrenatural, quantas vezes as luzes penetrantes da revelação deslumbram nossa acanhada capacidade. E porque orgulhosos, talvez as deformamos, resultado de nossa alma angústias e temores penosos que nos tolhem o progresso para Deus. Por nossa culpa ignoramos nossas más tendências, nossos defeitos. Não os reconhecemos como outros, quando outros carinhosamente nos admoestam. Como é imensa a nossa ignorância. E porque, apesar de tudo, nos julgamos sábios, conhecedores de assuntos humanos e divididos, decidimos, sem hesitar, todas as questões, obrigamos todos a que perfilem nossas opiniões inefáveis. Quanta loucura, que ridículo. Bate, né? Mas é exatamente o que a gente precisa saber. Quando a gente conhece o nosso nada, a gente não vive exigindo do outro aquilo que eles também não podem dar. Quando a gente reconhece que nós somos limitados e frágeis, nós colocamos Deus num patamar como uma criancinha coloca um pai. A gente nada espera a não ser dos nossos pais. A gente não confia a não ser nos nossos pais. Então, quando nós somos... Ei, Ju, bom dia, tudo bem? Quando a gente consegue descer para esse patamar que eles colocam aqui, a gente para de ficar simulando a nossa inteligência, a nossa capacidade. Não, miséria pura. E se algo de bom eu faço, é o Espírito Santo que faz, eu não faço nada. Sou a pior de todas. E isso não é demagogia, falsa modéstia. É conhecimento de causa. E quanto mais nós somos pecadores, mais a misericórdia transborda sobre nós. Entende? Como é que é quando uma roupa está muito suja? Vamos lá. Dá um exemplo sobre a misericórdia. O Espírito Santo nos ajude a compreender. Como é que uma roupa, quando ela está muito encardida, a gente faz? A gente continua lavando ela com todas as outras? Ou a gente separa e dá um atendimento maior sobre aquela alma? Agora já voltei. E dá um atendimento maior sobre aquela roupa. A gente coloca um produto diferente, a gente esfrega mais, a gente leva para coarar no sol. Não é assim? Então, a gente já joga fora porque está encardida? Não. A gente espera naquilo que nos é disponível, fazer com que ela volte à sua condição normal e possa ser lavada com as demais roupas. Assim, a misericórdia é quando nós estamos numa condição de muita sujeira do pecado. Por isso que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Porque o desejo de Deus é salvar aquela peça. Ela é indispensável no armário. Então nós não vamos jogar fora, a gente vai trabalhar, esforçar para que ela volte à sua condição normal. E volta. A água chega a sair suja, né? É isso mesmo. Então a gente não pode desanimar. E a gente não pode deixar de confiar. Jesus, eu confio em vós. Essa é a promessa que Jesus pede a todos que têm a imagem ali, da divina misericórdia. Se vocês não têm a imagem, comprem, tenha
a imagem em suas casas, para que vocês possam admirar a misericórdia divina todos os dias e falar: Senhor, eu confio em vós, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu tudo, e eu confio que nada me faltará. É tão lindo quando a gente percebe que nós não podemos nada, mas que Deus tudo pode, e que a Virgem Maria, como a humilde escrava do Senhor, fará tudo para que nós estejamos no caminho do Filho dela. Então confiemos nos nossos pais e nunca mais deixemos o desânimo ou aquela necessidade de ser tomar conta da gente. A gente não pode desejar ser aquilo que a gente não é. Ninguém dá o que não tem. Mas a gente pode desejar ficar pertinho dos nossos pais e esperar neles toda a confiança, toda a alegria de ser um filho do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de tomar posse dessa mãe tão zelosa e falar: mãe, eu confio em vós, mãe de misericórdia, esse projeto que eu estou fazendo é um projeto, mas nas suas mãos eu confio e entrego. Dai-me graças, dai-me a oportunidade de servir em tudo ao meu Senhor e de ser somente sua. Vamos ao colóquio então. Mãe poderosa, cuja fragilidade humana não foi vencedoramente fortificada pela onipotência, foi tão vencedoramente fortificada pela onipotência divina, encarnada em nós, eu vos agradeço. Nessa preparação para minha entrega total ao vosso carinho, surpreendo-me ao ver-me tão distante de vossas riquezas e de vossa virtude. Confesso o abismo de meu nada, pasmo de minha fragilidade, deploro em lágrimas minha ignorância de todas as coisas. Elevo meu olhar para vós, a contemplar o esplendor de graça com que Deus vos revestiu, a fortaleza inabalável com que vos confirmou em graça, a divina sabedoria que iluminou vossa inteligência. Virgem poderosa, foi a humildade com que vos curvastes ante o onipotente, na atitude de pequenina escrava, que vos mereceu tesouros tão altos. Fazei-me o dom dessa humildade, que me obtenha não confiar jamais em mim mesmo, para me apoiar somente na força de Deus e na certeza do vosso amor fiel. Maria, Mãe do Verbo encarnado, é a única flor entre espinhos, sem espinhos de miséria, fragilidade e ignorância. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Ora, havia em Jerusalém uma piscina probática, em hebraico Betsata, com 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, dos que tinham os membros ressecados, à espera do movimento da água, porque um anjo do Senhor descia em certo tempo ao tanque e movia-se a água. E aquele que primeiro entrasse na piscina depois do movimento da água ficava curado. Achava-se ali também o homem enfermo há 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que de há muito estava enfermo, Jesus lhe disse: quer ficar são? Quantas vezes Jesus nos diz isso, hein? E aí? Quer ficar são? Quer mudar de vida? E a gente, na nossa dificuldade, fala assim, mas não confia. E olha que lindo. Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho homem algum que me lance na piscina quando a água é movida, porque enquanto eu vou, desce outro primeiro do que eu. Disse-lhe Jesus: levante-te, toma teu leito e anda. No mesmo instante ficou são aquele homem e tomou seu leito e começou a andar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha como é lindo o poder e o amor de Deus por nós. Geralmente na Bíblia, todas as intervenções de Jesus vieram com aquele que rogava, que pedia, que se humilhava e que buscava em Deus toda a sua esperança. E nessas horas nós vimos Deus sempre questionando: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? E a gente,
precisa responder. Neste momento aqui, olha como Jesus nos ensina, quão grande é a misericórdia. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas tristezas, Ele sabe tudo, Ele está em nós. Então, Jesus nos vê, a gente não passa desapercebido por Ele. Ele nos vê, Ele está o tempo todo nos olhando. Então, Ele vendo aquele homem naquela condição tão desanimada, 38 anos, tão desanimado, tão descrente, tão aceitando sua condição. Ele estava à mercê, à margem, como nós. Em muitos momentos de nossas vidas, nós não estávamos olhando para Jesus e nem confiávamos que iríamos ter algo diferente, que nossa vida poderia tomar um rumo diferente. Então, quando Jesus chega para ele e fala: você quer ficar curado mesmo, filho? A sua limitação é tão grande que você não se vê capaz de fazer a diferença. Mas você quer? Poucas vezes Jesus foi, ao encontro. Geralmente ele sempre esperou que a pessoa viesse. Mas nesse caso em particular, já se passavam 38 anos. Jesus viu que estava difícil aquela alma encontrar a alegria e a segurança em Deus. E aí quando Jesus pergunta para ele, ele já responde de cara: olha, eu não tenho ninguém para me ajudar não, filho Senhor. Eu sei que você está querendo me perguntar, porque você deve estar cansado de me ver aqui, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. E nessas horas que a gente coloca a nossa fraqueza e miséria nas mãos de Deus, é a hora que Jesus mais sorri para nós. Porque nós nunca deixamos de ter Jesus. E a nossa mente está tão travada nas coisas do mundo, está tão desanimada de todo o sofrimento que a gente já passou, que a gente não vê Jesus. A gente não encontra com o seu poder, a gente desconhece esse poder. E aí ele responde: não tem ninguém para me levar. E quando eu vejo, vai me mover, outro já chega primeiro. E eu fico aqui. Aí é que Deus trabalha, quando a gente encontra a nossa miséria. E aí na hora que ele falou isso, Jesus não pergunta mais nada. Jesus o cura. Jesus mostra para ele: ei, eis que faço nova todas as coisas. Levanta, levanta e anda. Levanta, porque eu quero você a seguir o caminho. E eu quero que você seja luz nesse caminho para os meus outros filhos. E eu quero que você não tenha medo. Eu quero que você esteja de pé. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Salvador. Eu te dou tudo. Você quer ficar curado, filho? Eu não te perguntei se você consegue. Eu quero saber se você quer. Para de colocar justificativas. Para de ficar achando respostas para tudo. Para de ficar pensando que você precisa dos outros. Você só precisa de mim. Você só precisa de mim. Acorda. Então ele levantou. No mesmo instante, ficou são aquele homem e tomou o seu leito e começou a andar. O que é tomar o leito? É sua cruz. Para de ficar achando também que a vida só é boa quando está tudo tranquilo. Se é justamente na miséria do nosso nada que a gente encontra Cristo, que a gente se vê humilhado e sabe que nossa vida não é nada sem Ele. Pega a tua cruz e para de ficar reclamando. Viva a sua cruz como aquilo que Jesus nos ensina quando Ele pega a nossa. Ele pegou, Ele tomou todos os nossos pecados no seu ombro dilacerado e subiu sem reclamar, sem falar uma palavra no seu momento de dor. A gente, às vezes, na hora da nossa dor, a gente só sabe reclamar. A gente tem que testemunhar: estou sofrendo mesmo, mas a minha esperança está em Deus, o meu Senhor, o meu Criador. E que esse sofrimento seja bom para a minha santificação. Silencie e, ao falar, só fale de algo bom, positivo e alegre. Dentro de você pode estar vivendo a Terceira Guerra Mundial, mas fora, esteja para o outro aquilo que é do outro, o seu rosto, a sua felicidade, seu sorriso. O outro precisa saber que é na luta que a gente vence com Deus e que nós somos nada diante dele, portanto precisamos confiar nele, porque o outro às vezes está precisando dessa coragem,
E ao ver que você se permite, ele vai buscar o mesmo Deus. Ele vai falar, eu quero esse olho brilhando também, eu quero essa alegria de viver. Como é que a gente vai ser discípulo de Jesus, seguir o Mestre, se nós mesmos não confiamos nele? Jesus sofre pesadamente quando nós deixamos de confiar nele. É igual um pai que está dentro da piscina e num dia de calor, seu filho está lá todo animado para querer entrar na piscina. E o pai dentro da piscina vira e fala, vem filhão, pula aqui, eu te seguro. E o filho vai correndo e para na borda e fala, eu até queria, pai, mas vai que você me deixa afogar. Não, filho, pode vir, vem, pula que eu te seguro. Tá bom. E vai correndo, não, é melhor não. Eu vou ficar só com o pezinho aqui na água. Eu não confio que você vai conseguir brincar comigo sem me deixar afogar. Que isso, filho? Eu sou seu pai. Pode pular. Eu nunca vou deixar você se afogar. Você acha, filho? Eu quero brincar com você. Vem, pula. E o filho não pula. Imagina a tristeza desse pai. Fala, ele não confia em mim. O meu próprio filho não confia em mim. Vai confiar em quem? Eu sou a pessoa que mais te amo. Como é que eu ia te deixar afogar, filho? Vamos brincar na piscina. Você tá aí, ó, na borda da piscina, molhando só o pezinho. Que coisa mais pequenininha, perto do tanto que eu posso te dar. E às vezes é essa a posição nossa, de não confiar no nosso Pai, naquele que desejou e sonhou conosco. Do nosso nada Ele nos fez. Nós não éramos ninguém, nem estávamos no pensamento de ninguém. E hoje, olha nós aí. Leitura de Montfort. Não, imitação de Cristo primeiro. Humilde servir de si mesmo. Todos os homens naturalmente desejam saber, mas que aproveita a ciência sem o temor de Deus. Por certo, melhor é o rústico humilde que serve a Deus, que o soberbo filósofo que, deixando de conhecer a si mesmo, observa os movimentos do céu. Aquele que bem se conhece tem-se por vil e não se deleita nos louvores humanos. Se eu soubesse quanto há no mundo, não tivesse caridade, de que me aproveitaria diante de Deus, que me há de julgar segundo minhas obras? Não tenhas demasiado desejo de saber, porque nele acharás grande distração e engano. Os doutos gostam de ser tidos e aplaudidos por tais. Muitas coisas há que o sabê-las, pouco ou nada aproveita a alma. E muito louco é quem atende às outras coisas mais do que as servem para a sua salvação. As muitas palavras não enchem a alma, mas a boa vida lhe dá refrigério, e a consciência pura causa grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, com tanto maior rigor serás julgado, e se não viveres santamente. Quanto mais e melhor souberes, com tanto maior rigor serás julgado, se não viveres santamente. Tem gente que fala, então, melhor não saber, né? Não, melhor é viver santamente. Então, quer dizer, não é que você deve deixar de saber. Não é isso. Mas procura saber para que você possa viver na santidade. E assim você encontrará a força necessária. Mas se você, ainda sabendo, não escolher a santidade, aí sim, aí pode ser cobrado com mais veemência por Deus, porque você teve a graça. O conhecimento é a graça, a sabedoria é a graça. Cadê? Santamente. Por isso, não te desvaneças por alguma arte ou ciência, mas teme antes o conhecimento que dela adquiriste. Se te parece que sabes muito e o entendes muito bem, tem por certo que é muito mais o que ignoras.
Não presumas de alta sabedoria, mas confessa a tua ignorância. Romanos 11:20. Porque te queres ter em mais que os outros, achando-se muito mais doutos e sábios na lei de Deus do que tu? Por que te queres ter em mais que os outros, achando-se muito mais doutos e sábios na lei de Deus que tu? Se queres saber e aprender alguma coisa proveitosamente, deseja que não te conheçam nem te estimem. O verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo é altíssima e utilíssima lição. Grande sabedoria e perfeição é pensar cada um sempre bem e favoravelmente dos outros e reputar-se em nada. Se veres alguém pecar publicamente ou cometer culpa grave, não te deves julgar por melhor, porque não sabes quanto tempo poderás preservar-se no bem. Perseverar no bem. Todos somos fracos, mas a ninguém tenhas por mais fraco do que a ti. Vocês entenderam isso? Gente, olha que bênção. É o seguinte, não é falsa modéstia nem falsa humildade. A gente tem que buscar o conhecimento sempre. A gente precisa pedir sabedoria todos os dias. Mas nós precisamos entender que tudo isso vem de Deus. E que, portanto, nós não recebemos isso para humilhar o outro. O nosso conhecimento tem que ser para ser do outro, divulgado para o outro e doado a ele com muito amor, mas jamais com soberba, para que o outro não se sinta humilhado na nossa condição, ao passo de que aquilo ali não esteja para nós como sendo já uma posse nossa. Nós recebemos e Deus pode tirar a hora que Ele quiser. Então, como é que a gente deve olhar para o outro? Com amor, com caridade, entendendo que nós éramos nada e Deus nos alcançou a sabedoria, nos deu a sabedoria e que nós possamos dar a eles a certeza de que eles, mesmo estando no nada, podem adquirir aquilo que a gente adquiriu, que pode adquirir até muito mais do que a gente adquiriu. Então, quando nós começamos a caminhada, a gente não tem e nunca, mesmo que a gente já esteja longa a nossa caminhada, a gente não pode se basear na convicção de que eu tenho algo a mais que o outro, de que eu tenho algo que é para mim para sempre. Não, isso é uma constante, é uma movimentação constante, é igual bicicleta. Quando a gente está na nossa caminhada da fé e que a gente encontra uma bicicleta, a gente começa a andar mais rápido, não é? Mas vai você parar de pedalar, a bicicleta cai e a queda machuca grandemente, porque a gente estava se achando, na velocidade, e aí a gente se machuca inteiro, porque a gente achava que a gente já era poderoso na nossa caminhada com a nossa bicicleta, e nós não somos. Somos, na verdade, aqueles que precisam estar para o outro, servir ao outro, e nos basearmos sempre na nossa incapacidade e entender que o outro está caminhando junto conosco. E se nós formos luz no caminho dele, ele estará sendo guiado. Ai, a Virgem Maria é a nossa luz, ela é a nossa estrela. Que a gente mire o tempo todo o céu, as coisas do alto, para que nossa mente esteja totalmente guiada por essa luz. Nós encontraremos a luz do Cristo através do coração imaculado de Nossa Senhora. Mas como é isso, Carol? Imagine-se dentro do coração imaculado de Nossa Senhora. Imagine que esse coração, ele está lá, você está lá dentro, protegida, totalmente conduzida por ela. E imagine que dentro, você está lá dentro, mas este coração se encontra dentro do coração sacratíssimo de Jesus Cristo. Ele está aqui, o coração de Nossa Senhora está aqui e você está aqui dentro. Quando nós adentramos no Imaculado Coração de Maria, estamos adentrando no Sacratíssimo Coração de Jesus, porque eles estão fundidos. Então, nós estamos mais protegidos ainda.
desta abertura que o lado de Cristo obteve pela lança, o coração dele se abriu. E é através dessa abertura que nós adentramos. Olha que lindo! É a resposta que Deus deu a uma santa. Quando ela perguntou, mas depois de tanto flagelo, de tanta dor, após a morte, como o Senhor permitiu que a lança ainda fosse ferir o coração do vosso filho? E Deus responde a ela, para que você pudesse adentrá-lo. Leitura de Montfort, do Tratado da Verdadeira Devoção, número 213. Meu irmão, ficai certo de que, se fordes fiel às práticas interiores da devoção que eu vos indicarei, terás pelas luzes do Espírito Santo, pelas luzes que o Espírito Santo vos há de dar por Maria, sua cara esposa, conhecereis vossa maldade, corrupção e incapacidade para o bem, que só é de Deus, autor da natureza e da graça. E como consequência de tal conhecimento, chegareis a desprezar-vos e a pensardes em vós com horror. A humilde Virgem Maria vos fará participar de sua profunda humildade e fará com que vos desprezeis e ameis o desprezo, sem desprezardes os outros. 2. A Santíssima Virgem far-vos-á participante de sua fé, maior na terra do que a fé dos patriarcas, apóstolos de todos os santos. Agora que reina nos céus, ela não tem mais esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus, pela luz da glória. Entretanto, com o assentimento do Altíssimo, não a perdeu ao entrar na glória, guardou-a a fim de conservá-la na igreja, militante para os seus mais fiéis servos. A fé de Nossa Senhora, que hoje não é mais necessária para ela, porque ela está, diante de Deus, ela conservou para nos doar uma fé pura, limpa, poderosíssima, e ela nos dá. Confie nela, peça para ela, que ela te dará. E muito será, de repente, colocado em você, para que você possa ter medo dessa tamanha mãe, dessa grandiosa mãe. Não tenha. Apenas peça a ela, mãe, preciso da vossa fé para confiar em tudo isso que eu estou vivendo. E ela te dará. Quanto mais conseguides a benevolência desta augusta princesa e virgem fiel, mais fé pura haverá em vosso procedimento, uma fé pura que vos levará a praticardes todas as ações só pelo motivo de amor, mas uma fé firme e inalterável como um rochedo, que fará empreender e realizar grandes coisas para Deus e para a salvação dos irmãos, sem hesitar. Enfim, fé que será vosso farol, vossa vida divina, vosso tesouro da divina sabedoria. E vossa arma poderosíssima, da qual vos servireis para iluminar aqueles que estão nas trevas da sombra da morte. Esta mãe de belo amor tirará do vosso coração os escrúpulos e temores servis e desregrados, abri-lo-á e dilatá-lo-á, para que, a vez na senda dos mandamentos do seu divino Filho, com sua santa liberdade dos filhos de Deus, facilitando vossa marcha com o puro amor cujo tesouro ela possui. Destarte, não vos deixareis levar tanto pelo temor de Deus, mas pelo amor. A vez de considerá-lo como vosso bom Pai, a quem procurareis agradar constantemente. Se por desgraça chegardes a ofendê-lo, humilhar-vos-ei imediatamente em sua presença e lhes pedirei humildemente perdão. Mas lhe estendereis a mão com simplicidade e levar-vos-ei amorosamente, sem perturbação, sem inquietação, e continuareis a caminhar em sua presença, sem desânimo. 4. A Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela. Primeiro, porque não será mais por vós mesmo que vos aproximardes de Deus, mas sempre por esta boa mãe. Gente, vocês vão perceber que vocês vão sempre chegar no Santíssimo, no Sacrário, e olhar para a Virgem Maria e falar: mãe, me apresente a Jesus Cristo, me mostre a Ele, venha comigo me apresentar a Ele. É lindo isso.
Meu olho está doendo. Segundo, porque tendo-lhe dado todos os méritos e satisfações para que de tudo disponha vontade por sua parte, vos comunicará suas virtudes e revestirá seus merecimentos, de modo que podeis dizer a Deus com toda confiança: eis aqui Maria, vossa serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque havendo-vos consagrado a ela totalmente em corpo e alma, ela é generosa com os seus generosos, e há de dar-se a vós em troca, de modo maravilhoso, mas verdadeiro. De sorte que podereis dizer-lhes afoitamente: eu sou vosso, ó Santíssima Virgem, salvai-me. Ou, como já disse o discípulo amado, eu vos considero, ó Mãe Santíssima, com todo o meu tesouro. A alma da Santíssima Virgem se vos comunicará para glorificar ao Senhor. Seu Espírito substituirá o vosso para se regozijar em Deus, uma vez que sejais fiel às práticas dessa devoção. Quais são essas práticas, Carol? Rezar o texto diariamente, rezar a coroinha de Nossa Senhora e rezar o Magnífica, principalmente no momento da comunhão. Além disso, buscar ser de Nossa Senhora todos os dias e dizer a ela todos os dias: eu sou todo vosso, Virgem, bem-aventurada e bendita, e tudo que eu possuo é vosso. Quando virá o tempo feliz em que Maria será estabelecida Senhora e soberana de todos os corações, para submetê-los inteiramente ao império do seu grande e único Jesus? Quando será que as almas hão de respirar tanto Maria como os corpos respiram o ar? Então hão de suceder coisas maravilhosas neste pobre mundo. Quando chegarás este tempo feliz e este século de Maria, em que as almas, perdendo-se no abismo de seu interior, tornar-se-ão cópias vivas de Maria, para amarem e glorificarem a Jesus Cristo. Ai, que lindo! Tá vendo, gente? O bom de ser nada é que a gente pode ter tudo. Quando a gente se esvazia de nós mesmos, Maria preenche o nosso nada dela. E a gente consegue até as virtudes da Virgem Maria. E através dessas virtudes, que gradativamente são entregues àqueles que se entregam também totalmente, nós encontramos a alegria de viver em Deus. Porque Maria está em Deus, ela é a cheia de graça. E quando nós nela estamos, quando nós dela nos munimos, de toda força, de toda alegria, nós estamos diante do próprio Cristo e fazemos parte desse corpo místico de forma plena, de forma entregue, inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos saudar a Virgem Maria e rezar uma Ave Maria para todos os padres e seminaristas, porque se nós não temos ainda no nosso pároco a santidade, isso vem muitas vezes porque não rezamos por ele. Precisamos rezar para os nossos párocos, porque eles serão santos e através disso nos conduzirão à santidade. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz em nós descer. Quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor e ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus permita que todas as meditações sejam feitas com
com muito amor, com muita entrega e que vocês possam viver somente na Mãe, porque é dela que virá todas as graças de Deus, na quantidade e na proporção que ela quiser. Amém? Então tá bom, acabou. Acabou. Beijo, Ju. Beijo, Maria. Tudo bem? Antônia, né? Que Deus abençoe vocês e todos os demais que estarão. Um beijo. Até amanhã.